Olá, pessoal. Vamos começar o nosso culto desde já, né? Você que está aí com a sua família, no seu lar, sejam bem-vindos para mais uma vez nós juntos aqui nessa noite cultuarmos ao nosso Senhor. Eu espero que o seu dia de isolamento aí com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos, tenha sido um dia abençoado. E nós iremos começar esse culto. Vamos aguardar aqui alguns irmãos nossos entrarem na nossa live para a gente poder dar início. Estou vendo aqui que já está começando a chegar alguns irmãos. Todos sejam bem-vindos, né? Abra o seu coração. Certamente Deus ele tem uma palavra para você nessa noite, para você e para a sua família. Se você está aí no seu lar, está na sua sala, convide o seu irmão, convide o seu parente, para nesse momento se ajuntar, no momento de comunhão e de oração conosco. E nós vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele mais uma vez fale ao nosso coração. Deus é o Deus que nos sonda. A palavra do Senhor nos diz que Ele conhece as nossas palavras antes que elas saiam em nossos lábios. Então nós iremos nessa noite orar a Ele, pedir a graça dEle sobre as nossas vidas. Eu convido você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos e pedir comigo para que o Senhor nessa noite esteja a iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos pedir a Ele com a certeza de que Ele está nos ouvindo e que fará a sua vontade em nossas vidas. Então vamos orar nesse momento. Ore comigo, peça ao Senhor nessa noite que Ele venha nos abençoar durante todo esse culto que iremos ter aqui em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Tu és o Deus que nos conhece, Tu és o Deus que nos sonda. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos está permitindo ter nessa noite mais uma vez este culto. Nós te pedimos desde já pelo nosso coração. O que queremos aqui, Senhor, é te adorar em espírito e em verdade. Tu sabes da nossa fraqueza, Tu sabes, Senhor, como de nós mesmos, nosso coração tantas vezes está distante do Senhor, está preocupado com as coisas da terra, com as coisas que são desse mundo. E nós te pedimos nesse momento, eleva o nosso espírito, eleva o nosso coração, para que possamos te adorar como Tu nos ordena, em espírito e em verdade. Eu te apresento nesse momento todas as famílias que estão a nos ouvir, aqueles que estão no seu lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, que o Senhor nessa noite, mais uma vez, através do Teu Espírito Santo, esteja a falar aos corações. Que cada música, que cada louvor aqui cantado, Senhor, possa ser uma voz uníssono, Senhor, diante do Senhor. Eu te peço, seja com a Tua palavra, Senhor, mais uma vez nessa noite, que ela venha encontrar guarida em nossos corações e que nós possamos aqui nos alegrar por saber que temos um Deus que se preocupa conosco, o Deus que nos dá inteligência para lidar com esses momentos de crise que nós estamos passando. Pai, antes ainda queremos te pedir que o Senhor, desde já, toma a nossa nação. Nesse momento, Deus, há muitas famílias reunidas, Senhor, muitas famílias clamando a Ti, muitos servos Teus, Senhor, pedindo graça da parte do Senhor. E nós te pedimos nessa noite também, junto com eles, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos traga uma palavra de consolo e de direção nessa noite. Assim eu te oro, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Se nós estivéssemos na nossa igreja, hoje seria o nosso culto de doutrina, o nosso culto de estudo bíblico, e nós não faremos diferente. Nós iremos também ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus um pouco mais nessa noite. Desde já, aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos, que Deus fale ao coração de vocês. E eu queria louvar ao Senhor com um cântico do nosso Salmos e Hinos, que exalta a grandeza do nosso Deus, do Deus criador de todas as coisas, do Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, que nessa noite nós precisamos exaltá-lo, né, como Ele merece, como o Senhor de todas as coisas. Vamos louvar com Salmos e Hinos de número 65. Se você tem um Salmos e Hinos, você pode acompanhar conosco aí. Se não, medite na letra daquilo que será aqui cantado e louvado ao nosso Deus, que tem por título Grandioso és Tu. Salmos e Hinos de número 65. Senhor, tira aí porque eu não estou conseguindo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma
alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Esse cântico diz: então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Lembre-se do poder de Deus. Lembre-se que o seu Deus e o nosso Deus é Deus grande, Criador dos céus e da terra. Foi Ele quem chamou à existência toda a sua criação quando ela não existia. Você quer um Deus maior do que esse? Não existe, né? Ele é o nosso Deus. Lembre-se disso. Não sei qual a situação que você se encontra nesse momento, na sua saúde. Não sei se você já foi aí infectado com esse vírus, se você está guardado, mas eu sei de uma coisa, que independente da situação que você esteja passando, o que você venha a passar, você tem ao seu lado o Deus que é poderoso, o Deus que pode reverter toda e qualquer situação, inclusive essa situação que o nosso país e a nossa sociedade tem passado. Então, nesse momento, nós iremos ler um texto bíblico, o Salmo de número 80. E eu gostaria que, se você está aí com sua Bíblia ao seu lado, abra a sua Bíblia e leia comigo, Salmos de número 80. Eu vou fazer a leitura, acompanhe, tem por título a oração pela restauração de Israel. Então vamos fazer a leitura desses salmos. Diz assim, Salmos de número 80. Dá ouvido, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor
Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe os terrenos e ela deitou profundas raízes e lhe encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Gostaria de deixar para a sua meditação o versículo de número 19, que diz assim: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nesse momento nós iremos fazer uma oração pedindo ao Senhor por essa restauração que Ele já começou e que Ele já determinou em Cristo Jesus para as nossas vidas. Nós iremos orar nesse momento pedindo pelos nossos corações, para o Senhor nos fortalecer. Talvez em nossos corações existam alguns muros caídos, né? Algumas cercas derribadas, e nós nesse momento iremos pedir ao Senhor para que o Senhor erga e nos dê a fé, a confiança no agir dele. Vamos orar mais uma vez nesse instante em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus que conhece o nosso coração, de maneira que por mais que venhamos esconder algo, Deus, que venhamos enterrar no nosso coração, o Senhor desterra todos os nossos planos e pensamentos. E eu te peço nesse instante, restaura, Senhor, em nós as paredes caídas, as cercas derribadas, Pai, que o Teu Filho Jesus, Pai, possa resplandecer e ser estabelecido em nossa vida. Eu te peço por todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, cada irmão que está no seu lar, que a Tua palavra, Pai, encontre lugar nos seus corações e que eles possam confiar na restauração que só o Senhor pode dar. Pai, seja conosco, continua a receber nessa noite a nossa adoração, assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Nesse momento eu queria convidar a nossa irmã Cláudia e o nosso irmão Alisson, eles estarão louvando com 2 cânticos nessa noite. A palavra está com vocês, Cláudia. Graça e paz, irmãos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, glória a Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é exaltado, o Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Graças a Deus por isso. Nosso Deus é exaltado nos céus, exaltado por nós, porque reconhecemos e sabemos bem quem é o nosso Deus, aquele que nos amou de forma maravilhosa e deu prova disso morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, nesse momento, nós iremos orar
e em seguida estaremos meditando juntos na palavra de Deus. Deus certamente tem uma palavra para os nossos corações nessa noite e nós precisamos clamar a Ele para que essa palavra possa ser compreendida por nós, né? Não só lida, não só ouvida, mas entendida com o nosso coração. Então nós iremos pedir nesse momento a iluminação do Espírito para que possamos compreender a palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nós estamos que está desse culto nessa noite, que eles possam, Deus, juntamente conosco, te adorar também, ouvindo a Tua palavra, ouvindo, Senhor, acerca dos Teus planos, acerca da Tua sabedoria, que nessa noite, Deus, possamos sair desse culto com a certeza de que ouvimos a Tua santa voz. Seja conosco, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, versículo de número 8. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 6 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, acompanhe na sua Bíblia. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Que Deus, Ele aplique sua palavra em nossos corações nessa noite. Irmãos, hoje à tarde nos veio uma notícia através do presidente da Câmara e a notícia que ele veio trazer para nós, dentre as quais estava a notícia de que o Brasil, depois de algumas medidas que o nosso governo vai tomar, nosso Brasil vai estar mais pobre. E certamente isso nos deixa bastante apreensivo. Porque para algumas pessoas ficar mais pobre não é uma opção. Porque para muitas pessoas ficar pobre já é a situação delas. E aí acreditamos, né, que diante dessa situação, esses que se encontram num quadro de pobreza, talvez, né, entrem num quadro de miséria. E isso preocupa demais o nosso coração. Isso deveria preocupar o seu coração. Porque uma coisa é certa, depois que passar esse furacão que está passando aqui na nossa sociedade, no nosso país, certamente a nossa vida não será mais a mesma. Essa não é uma boa notícia. Saber de que vamos ficar mais pobres, de que a coisa não vai ser como antes, não é uma boa notícia, é uma má notícia, mas eu queria perguntar algo a você nessa noite. Com que mente você está preparado para encontrar com essa situação, para enfrentar essa situação? Nós teremos que mudar muitas coisas, entre essas coisas o nosso orçamento. Já não poderemos fazer aquela viagem dos sonhos, já não poderemos comprar aquilo que queríamos comprar como outrora. Aquelas prestações teremos que nos apertar para tentar pagar elas de alguma forma. E sua mente, como sua mente está preparada para essa nova situação que já podemos ver no horizonte? A sua mente e seu coração estão preparados para essa mudança? Que tipo de mentalidade você tem adotado diante dessa crise que está estabelecida aqui no nosso país? Eu quero lhe dizer que nós precisamos estar firmes em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a mente de Cristo Jesus. E mais do que isso, precisamos ter o cuidado para que nessa situação que nós estamos vivendo agora, nós não venhamos ser enganados e conduzidos por uma mentalidade que não é uma mentalidade cristã, que não é uma mentalidade bíblica. Nós precisamos olhar para o mundo, precisamos olhar para essa nova situação que estamos vivendo e precisamos olhar pelos olhos de Jesus. Precisamos colocar em nossa vista, em nossa visão, aquilo que Jesus, aquilo que a palavra dele nos ensina. Então, é isso que eu gostaria de mostrar a vocês nessa noite. Gostaria que você pudesse guardar o seu coração nesse momento, para que ideias, vãs filosofias e ideologias não venham tomar o lugar das palavras de Cristo no seu coração. Você que é um cristão, você tem um dever, se você é cristão de verdade, de atentar acima de tudo para aquilo que Jesus tem a dizer. E não deixar que as filosofias desse mundo e as ideologias desse mundo venham colocar em segundo plano aquilo que o Senhor Jesus ensina. Porque Jesus é a verdade.
porque o que ele nos mostra é a verdade. E a verdade está acima de qualquer ideia que os homens possam criar. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo e vigiar contra esses falsos ensinos que estão a nos rodear. Certamente, essa semana você percebeu como a mentalidade de Cristo, né, entrou em choque com determinados posicionamentos. E nós que somos cristãos não devemos temer, em hipótese alguma, né, confrontar, seja quem for, né, com a verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E dentre essas verdades, nós aprendemos que a vida do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ela não pode ser tratada como um objeto descartável. Ela tem que ser vista com amor, ela tem que ser vista com solidariedade, e é isso que o nosso Senhor nos ensina. E isso certamente nos confronta em meio a tantas decisões difíceis que as lideranças e os líderes do nosso país precisam tomar. Irmãos, Cristo ele é a verdade. Ele nos diz lá em João, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando falamos de Jesus, nós falamos também da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus encarnado. E quando olhamos então para a maneira como Jesus viveu nesse mundo, a maneira como ele ensina ou ensinou o Evangelho a nós podemos ouvir a voz de Deus através daquilo que ele diz e através daquilo que ele viveu. Olhando para Jesus, nós perceberemos que a vida dele nos revela a realidade das coisas, a verdade. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus com essa visão, né, e entender a realidade que nós estamos vivendo agora pelos olhos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai, nesse texto que nós acabamos de ler, nos dar aqui algumas orientações que nós precisamos tomar para estarmos firmados em Cristo e não sermos engoldados, enganados por qualquer outra mentalidade para encarar essa crise que nós estamos vivendo. A primeira orientação que o apóstolo Paulo aqui nos dá é que nós devemos perseverar firmemente nas palavras de Cristo. Perseverar em Cristo Jesus, permanecer nele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, diante de tudo isso que você está vendo, diante desse quadro amedrontador que estamos vendo, o que nós precisamos é estar na rocha, naquele que nos deixa firmes e inabaláveis diante desses ventos que têm soprado de todas as direções em cima de nós, falo como cidadão, e de nós também que somos cristãos, que estamos aqui nesse mundo. A igreja ela foi chamada para viver em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para viver no pensamento dos nossos próprios pensamentos, nem no pensamento de homens. Logo, qualquer pensamento de homem que venha querer conduzir a nossa vida, certamente será um terreno escorregadio. Certamente fará com que a nossa vida cresça e seja edificada sobre a areia. Ela vai cair, ela não vai ter sustentação. Porque a vida de Cristo é a rocha que nos dá segurança. Paulo, quando escreveu esse texto aqui de Colossenses, capítulo 2, no versículo de número 6, ele se mostra preocupado com a igreja que estava sendo influenciada e bombardeada por heresias, que mostravam que Cristo Jesus não era Deus, que Jesus não era o Senhor da glória, que Jesus era um homem qualquer. E aí ele diz no versículo 6 que ele exorta a igreja dizendo o seguinte: portanto, irmãos, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Por que é que Paulo está falando? Por que é que Paulo está dizendo à igreja, continuem a viver nele? Porque a igreja daquela época, a igreja dos nossos dias também, está sujeita a não continuar pensando como Cristo pensa, agindo como Cristo age. E quando ela faz isso, ela se desvia do seu propósito, porque a igreja foi chamada para viver para Cristo Jesus. E nós precisamos permanecer em Cristo Jesus, nas nossas escolhas, nos nossos atos, nas nossas emoções, naquilo que sentimos, precisamos sentir como o próprio Senhor Jesus nos ensina. Cristo ele não pode ser trocado por outro modo de vida, porque isso é desvio, isso é apostasia. Quem tenta olhar para a realidade usando um óculos distinto daquilo que Jesus ensina, está enganado, está iludido, não está em Cristo Jesus. Porque a vida de Cristo em nós nos dá uma visão de mundo onde nossos valores eles são percebidos, eles são mostrados a partir da maneira como escolhemos, sentimos e agimos diante da realidade que nós vivemos. Então Paulo diz àquela igreja, permaneçam, continuem em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, permaneça em Cristo Jesus.
Essa crise que nós estamos passando agora, essas situações difíceis que nós estamos enfrentando, irão testar a sua vida, para saber se a sua vida está realmente firmada em Cristo Jesus, ou se a sua vida está firmada nos homens, ou se a sua vida está firmada nos recursos que você tem. Paulo aqui está exortando a igreja, como eu exorto a você nessa noite, irmão amado, irmão querido, permaneça em Cristo Jesus. Fique firme nele, naquilo que você tem aprendido da parte de Deus, naquilo que o Espírito Santo tem iluminado você na palavra para que você possa compreender a Cristo Jesus. Não deixe que esse momento que estamos vivendo nos leve, não deixemos, não nos leve a acreditar que o modo de vida liberal, que o modo de vida comunista ou qualquer outro modo de vida é o modo de vida de Cristo Jesus. Na verdade, o modo de vida de Cristo Jesus está acima de tudo isso. Não se enquadra naquilo que os homens criam e na maneira como os homens se organizam. Embora Jesus revele para nós a nossa verdadeira humanidade, irmãos, ele não está abaixo de qualquer pensamento, de qualquer filosofia desse mundo. E nós não podemos olhar para o mundo, ver o mundo e achar que o mundo, a realidade, quem nos diz é o filósofo, é alguém que usou de muita inteligência. Não. O que nós precisamos, segundo o apóstolo Paulo aqui, é permanecer em Cristo Jesus. É isso que ele nos diz aqui no versículo 6. Continuem a viver nele. Nós precisamos continuar, permanecer firmados no nosso Senhor Jesus Cristo. Continue em Cristo e não se deixe enganar pelo mundo, porque esses pensamentos que alguns têm tentado colocar para nós e têm colocado na vida de alguns, na verdade, são pensamentos que são pura ilusão. Pensamentos que no fim só nos mostrarão que eles não foram suficientes e eficientes e a ponto de resolver os maiores dilemas da vida humana, como por exemplo a morte. O que é que o pensamento humano tem a dizer sobre a morte? Alguns dizem a morte é só o termo, o fim dessa existência, e depois disso não há mais nada. Mas a palavra do Senhor nos mostra e nos fala da vida para além, uma vida eterna, uma vida com Deus, que as filosofias desse mundo não vêm trazer para nós. O conhecimento de Jesus não é uma teoria que guardamos em nossa mente. Pensar que você conhece a Cristo Jesus porque você compreende a palavra de Deus, os 66 livros, você compreende até a história da redenção, você está dizendo aí uma meia-verdade que não é uma verdade completa. Porque o conhecimento de Cristo Jesus se prova nas ações, se prova nas decisões que você precisa tomar, se prova nas medidas que você tem estabelecido para a sua vida diante dessa crise que nós estamos passando aqui agora. Não pense você que é a sua assiduidade à igreja que vai provar se você é um cristão de verdade, porque vale salientar que ninguém está indo para a igreja, né? Logo, se você for medir a sua vida com Deus, o seu conhecimento de Cristo por ir à igreja, você certamente esses dias está vivendo na incredulidade e nas trevas. Na verdade, o conhecimento de Cristo, ele é conhecido pela vida. Assim como uma árvore é conhecida pelos frutos que dá, assim também é a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é conhecido pelos frutos que gera de Jesus. Eu pergunto a você, que frutos você tem gerado? Que frutos você tem produzido nesses dias? Nesses dias onde a sua fé tem sido provada. Onde você tem se preocupado e lido mais acerca de pensamentos dos homens do que pensamentos de Cristo Jesus. Nesses dias que você está sendo tentado a abandonar as Escrituras e se agarrar com um livro de política e economia. Irmãos, Paulo ainda nos ensina aqui que devemos aprender a viver em profundidade o Evangelho de Cristo Jesus. Se queremos estar firmes nesses dias de crise que nós estamos passando, nós precisamos aprender e viver em profundidade o Evangelho. Pastor, porque aprender e viver não é a mesma coisa? Você pode aprender o Evangelho compreendendo a lógica, o paradigma que está ali. Você pode usar as suas faculdades intelectuais para discernir uma palavra de outra, um ensinamento de outro, uma ideia de outra, mas você ainda assim pode estar ignorante de Cristo, está vulnerável aos pensamentos desse mundo. Porque, de fato, o conhecimento de Cristo, como já falamos, é vida. Então, aprenda e viva para que você possa estar firme para enfrentar esses dias de crise que nós estamos vivendo.
O ensino de Jesus ele é o fundamento sobre o qual a igreja está e deve estar firme e enraizada. Paulo aqui no versículo de número 7, observe aí na sua Bíblia, você que chegou agora, nós estamos lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 7 agora. Vimos o 6, vamos para o 7. Paulo ele vai usar aqui alguns verbos, 3 verbos, para mostrar essa ligação profunda que devemos ter com o ensinamento de Cristo. O primeiro deles é o verbo enraizados. O que é que Paulo está nos mostrando aqui? Ele está nos mostrando que a nossa existência ela deve ser alimentada por Cristo Jesus. Ele usa aqui uma palavra figurada, uma raiz. A raiz é aquela parte da árvore onde está fincada na terra e ali aquela raiz absorve os nutrientes para que ela possa ter vida. Paulo está dizendo para nós aqui, para a igreja, que a igreja deveria estar enraizada não em pensamentos mundanos, não em pensamentos de homens, mas enraizada no Evangelho de Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Porque é assim que ela vai poder resistir aos pensamentos, às filosofias que tentam seduzir ela para enxergar a realidade de um modo diferente. Então, o primeiro verbo é enraizado. Segundo, edificado. Agora Paulo muda a metáfora. E agora Paulo está falando aqui de um edifício que está sendo construído. Então, uma vez enraizados, uma vez fundamentados em Cristo Jesus, agora nós entramos num processo onde Cristo Jesus está sendo formado em nós. Como uma casa que é construída e ali é colocada cada pedrinha, cada tijolinho no seu devido lugar, é ali cimentado, assim também é a vida daquele que está em Cristo Jesus. Ele está crescendo, ele está sendo edificado em Cristo Jesus. E este edifício que Deus está fazendo em nós, naqueles que são filhos deles, naqueles que são cristãos, é um edifício visível. É um edifício visível. Visível não só dentro do contexto da igreja. Visível principalmente em meio às trevas. Visível principalmente em meio àqueles que não temem ao Senhor, aqueles que vivem conduzidos por pensamentos falaciosos e mundanos. Mas Paulo ainda usa um último verbo para falar dessa firmeza no ensinamento de Cristo. Aí ele diz confirmados, né? Confirmados, estando enraizados e edificados nele, em Jesus, e confirmados na fé. Aqui ele está falando de que o ensino de Jesus, né, nos deixa firmes, ou seja, nos dá firmeza, ou seja, nos faz enrijecer. Nós ficamos empedernidos, duros como uma rocha diante daquilo que o mundo tenta contra nós. É inadmissível que alguém que seja cristão, que alguém que siga Cristo Jesus, ceda tão fácil a tentação de pensamentos e de visões mundanas para encarar a crise que nós estamos passando agora. Se você é um cristão, se você nasceu de Cristo Jesus, você precisa dizer como eu e como Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vivendo em mim não é mais a visão que eu quero, é a visão de Cristo, é a vida de Jesus em minha vida. Irmãos, o ensino de Jesus ele precisa crescer em nós. E aí Paulo, na continuação do versículo 7, ele diz assim: como foi ensinado a vocês, ou seja, como Jesus foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. É interessante, Paulo está dizendo que esse edifício que está crescendo, e essa fé que é evidenciada nesse edifício, é uma fé que enche o nosso coração de gratidão. E poderíamos aqui enumerar algumas razões para sermos gratos por esse edifício que Deus está formando em nós. Primeiramente, não estamos mais nas trevas. Não estamos mais iludidos na mentira do diabo. Nós podemos agora enxergar o mundo e ver o mundo e as coisas como as coisas são realmente. Porque Deus é quem nos mostra isso, porque a palavra é quem nos mostra isso. Também podemos agradecer a Deus porque um dia Deus nos fez contemplar o nosso coração pecaminoso, mas abriu os nossos olhos para que a luz da cruz pudesse resplandecer e pudéssemos enxergar a Cristo Jesus. Isso é motivo de gratidão. Então Paulo fala aqui de um crescimento na vida do cristão. Todo cristão está crescendo e crescendo em ações de graça, porque não vivemos mais nas trevas, mas agora estamos na luz, porque Deus, com a sua mão de misericórdia, nos tirou daquela situação de outrora, de ignorância espiritual, e nos fez agora entender as bênçãos espirituais que Cristo Jesus nos traz. Irmãos, quem é o fundamento da sua vida? E eu pergunto,
Quem é o fundamento da sua vida? Quem é que tem ensinado você? De quem você tem bebido? Né? De Cristo Jesus? Do filósofo A, do filósofo B? De quem você tem bebido? Quem é o mestre da sua alma? No que você tem posto a sua esperança? Será que esses que têm ensinado a você, será que essas teorias que você tem tentado aí manipular e organizar para entender o mundo, realmente podem te dar alguma esperança? Veja só como a vida é. Há 2 semanas atrás estávamos bem, fazendo planos de que iríamos fazer isso, aquilo, outro, que iríamos comprar uma casa, um bom carro, queríamos fazer uma viagem e de repente tudo mudou. Tudo mudou. Né? E aí nos percebemos tão pequenininhos diante da história, tão pequenininhos diante de uma situação tão grave, né, que nós estamos vivendo agora, principalmente na economia aqui do nosso país. No que você tem posto a sua esperança? Cristo Jesus é a nossa esperança. É preciso viver Cristo, viver em Cristo Jesus para que, de fato, possamos conhecer Ele de verdade. Ele nos diz lá em João 14, vocês fizerem o que eu ordeno. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, que não há como você ter comunhão íntima com Ele. Não há como você estar em Cristo Jesus se no teu coração não houver a disposição de obedecê-lo. Não tem como, você vai estar se iludindo, você vai estar se enganando. Então, ouçamos bem aquilo que nosso Senhor está nos ensinando para que nesses dias de crise possamos estar firmes nele, olhando para o mundo, enxergando o mundo pela ótica de Cristo e não pela nossa ótica. Irmãos, o mundo quer tomar nossas mentes e corações. Essa é a guerra de ideias, né? Vocês viram aí, depois do pronunciamento do presidente, né, que foi um pronunciamento não muito feliz, como eu já me manifestei sobre isso. Não estou aqui sendo contra o presidente, a gente tem que orar por ele, isso sim, mas não foi bem colocadas as palavras dele, irmãos. E diante daquela situação, a gente viu ali uma guerra de ideias, né? Pessoas tentando roubar a nossa mente de como devemos pensar, de como devemos agir, que o certo é assim, que o certo é assado. Irmãos, o mundo, ele vive a nos rodear para tentar aprisionar, escravizar a nossa mente. E o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no versículo 8 é que isso não acontece só nos nossos dias, mas que isso já acontece desde muito tempo. Desde muito tempo. Quer ver? Veja comigo o versículo de número 8. Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los, ou seja, enlaçá-los, escravizá-los com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Desde muito tempo que o Paulo aqui já nos ensinava isso, que as filosofias do mundo tentam nos aprisionar, tenta tomar a nossa mente, tomar as nossas ideias, nos dá uma maneira de enxergar o mundo. Mas quem sou eu para tirar isso do coração de quem quer que seja? Não sou. Porque o que Paulo está falando aqui é do Evangelho. Paulo está falando aqui de uma ideologia de direita, de esquerda. O que Paulo está falando aqui é do Evangelho. E quem está em Bolsonaro, quem está em outro partido, quem está em Lula, quem está, seja lá em quem for, nada disso pode nos dar uma visão real e correta do Evangelho, porque o Evangelho tem uma luz única. O Evangelho não precisa de alguém para brilhar. Quem brilha é Cristo Jesus, quem brilha é a salvação de Cristo Jesus. Então, meu irmão, nós precisamos nos voltar para a Bíblia, deixar a nossa mente cativa a Cristo Jesus para que a gente possa estar firme nesses dias. Porque certamente, quando o caos se estabelecer, aí sim veremos de fato quem é cristão e quem não é. Irmãos, baseados aqui no que Paulo diz, Paulo vai dizer aqui que ele está preocupado que a mente não seja escravizada por vãs filosofias, né? E não são poucas essas filosofias que tentam nos iludir. Aí ele diz assim, olha, que são filosofias vãs. Por que filosofias vãs? Porque são filosofias inúteis. Pare e pense, o que é que um partido de direita pode dar, um partido de esquerda pode dar em relação à salvação? Em relação ao pecado. Como é que Marx ensina a resolver o pecado no coração do homem? Não ensina. O que nós vemos aqui é que o próprio Cristo é quem resolve isso. Todas as demais ideias são o quê? São
filosofias vãs, sutilezas que tentam nos aprisionar e que, infelizmente, há muitos aprisionados. Há muitos aprisionados. Irmãos, nós precisamos entender isso, né? Paulo ainda vai, na sua preocupação, ele vai mostrar aqui que essas filosofias, elas são, primeiramente, baseadas em tradições humanas. Baseadas em tradições humanas. O que quer dizer isso? Em tradições de homens. Sabe aquele modo em que os homens fazem as coisas? Paulo está dizendo, já na sua época, né? Já na sua época, de que essas tradições dos homens são tidas e são muitas vezes adotadas como a solução para a vida, mas não dá em nada, é inútil, é vão. Irmãos, como é real, como é contemporâneo isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Ele ainda fala que em rudimentos, né? Ou seja, princípios elementares do mundo e não em princípios espirituais de Deus. Porque os homens sem Cristo Jesus são homens abandonados aqui ao materialismo, abandonados a essa existência. Eles estão aqui, a única coisa que eles conseguem raciocinar são com as leis que operam nessa existência e não com as leis espirituais que Deus, com toda sabedoria, estabeleceu e humilhou todo o pensamento humano através da cruz de Cristo. Irmãos, é Cristo quem tem que governar o nosso modo de pensar. E aí no versículo 8 ele termina dizendo então assim, para terminar aqui também as nossas palavras. Ele diz, e não segundo Cristo. Ou seja, homens que tentam enganar os cristãos de verdade com vãs filosofias, com sutilezas, e essas filosofias e sutilezas abandonam, jogam Cristo na lata do lixo. Eles não querem saber de Cristo. Eles não querem proclamar a Cristo Jesus. Eles não querem falar de Cristo Jesus. Eles não pregam um texto de Cristo Jesus, mas estão lá, aparentemente, de Cristo. Nós precisamos estar atentos, irmãos, a isso, porque certamente esse modo de encarar a realidade vai nos deixar vulneráveis, frágeis, para poder entender o que Deus está fazendo na história do nosso planeta, né? Porque muita coisa vai ser mudada, porque a nossa vida já não será aquela vida de outrora, vai ser uma vida diferente, né? Uma vida mais simples, e nós precisamos pensar direitinho sobre isso. Irmãos, Jesus é o fundamento e razão de todas as coisas. Por isso Paulo vai dizer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por meio dele pensaremos da melhor forma possível os nossos problemas, que eu quero aqui já adiantar para você, certamente teremos que enfrentar. Muita pobreza, muita gente deprimida, muita gente frustrada, e nós precisamos, com Cristo Jesus, né? E em Cristo Jesus, oferecer a mão de auxílio a esses irmãos que certamente passarão por essas dificuldades. A quem seus pensamentos estão cativos à palavra de Deus, ao Evangelho, veja a realidade agora estabelecida pela ótica de Cristo, né? Veja tudo que você está passando, essa crise, essas noites mal dormidas, né, que você tem passado. Talvez te falte confiar um pouco mais em Cristo Jesus, saber que Ele está no controle da história e que tudo vai acontecer não conforme eu quero, nem você quer, mas conforme Cristo quer. Não deixemos que o que temos visto seja explicado por vãs filosofias, porque estão tentando, de todas as formas, criar uma narrativa, uma história aí para justificar tudo que está acontecendo. Que eu já escutei, irmãos, de história aí de todo tipo, né? Infelizmente, né, muita gente se deixa seduzir por essas histórias. E poucos olham para Cristo, poucos se voltam para as Escrituras e buscam em Cristo Jesus e perguntam a Jesus, Jesus, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Irmão, Jesus nos está chamando à simplicidade, escute o chamado dele, porque você vai ter que ouvir isso num momento ou no outro. Você vai ter que ouvir agora, atentar com o seu coração agora, ou você mais à frente, daqui a alguns meses, atentar para isso que eu estou lhe dizendo. Cristo está nos chamando à simplicidade, ao contentamento, e nós precisamos preparar o nosso coração agora. Precisamos preparar o nosso coração agora, para que a gente não venha se iludir, acreditando em filosofias, em sutilezas, em ideologias, para tentar resolver o problema que nós estamos enfrentando. Irmãos, considere. Cristo quer que consideremos o que realmente é importante. Veja o que é que está acontecendo nesse momento da nossa história. Cristo está nos chamando a considerar realmente o que é mais importante, a vida. A vida é mais importante. Não existe economia se não existe vida, né?
Não adianta sustentar a economia sem ter gente viva para participar dessa economia. Cristo nos chama, irmãos, através desse momento histórico, a estar mais junto da nossa família. Que coisa maravilhosa! Quantos de nós não voltamos para dentro do nosso lar e voltamos a gozar o que havíamos perdido há muito tempo? Ou seja, o relacionamento com a nossa família. Irmãos, os relacionamentos, né, as nossas instituições. Quantas pessoas nesse momento não estão dizendo, ou como eu estou com saudade da minha igreja, ou como eu estou com saudade de conviver, de estar junto com os meus irmãos. Irmãos, nós precisamos entender isso. Filosofias e ideologias lutarão para tomar o lugar de Cristo em nossos corações, em nossas mentes, diante dessa crise que nós estamos passando. Certamente algumas brechas se abrirão e já tem se aberto em nós. E a gente fica perguntando, Senhor, e daqui o que é que vai ser, como é que vai ser? Mas nós precisamos nos voltar para Cristo Jesus. Ver o mundo, enxergar o mundo pela ótica de Cristo. E fazer com que essa ótica de Cristo gere fruto em nós, vida em nós. Para que nós possamos estar prontos para encarar esse momento com a humildade, com a misericórdia, com a compaixão, irmãos, de Cristo Jesus. Portanto, encerrando aqui as minhas palavras, se firme em Jesus. Você que é cristão, você que está ouvindo essa palavra, se firme em Cristo Jesus. Não faça de pensamentos de homens a base de sustentação da sua vida nesse momento de Cristo, nesse momento de crise, né? Se volte para Jesus, leia a palavra, conheça mais de Cristo Jesus, clame mais de Cristo Jesus de todo o seu coração, peça a Ele, Senhor, sacia a minha sede que eu tenho de vida, de esperança, e Ele vai saciar essa sede. Faça dele a sua vida, assim você guardará do maior de todos os problemas que possamos enfrentar o seu coração. Você guardará o seu coração diante do maior problema que podemos nesse momento experimentar, que não é certamente ter que reduzir os nossos orçamentos, ajustar o nosso orçamento. O maior problema que podemos sentir nesse momento é a falta de esperança, que filosofia nenhuma, que ideologia nenhuma pode dar. Cuidado com a sua mente e com o seu coração. Era essa a preocupação de Paulo com a igreja lá em Colossenses. Que os irmãos pudessem ter o seu coração guardado. Que os seus corações estivessem firmados, enraizados, edificados em Cristo Jesus. E é essa palavra que eu deixo para o seu coração nessa noite. Portanto, vigie seu coração. Critique o seu coração e os seus pensamentos. Para que Jesus possa ser o óculos pelo qual você está enxergando a realidade, essa crise que nós estamos passando. E que Deus ponha fim e termo nela o mais rápido possível. Esse é o desejo do nosso coração. E que Ele possa resgatar em nós, ou trazer de volta em nós, o valor da vida, o valor de estarmos juntos na nossa família, o valor dos nossos relacionamentos. Que Cristo Jesus nos ajude. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Porque sem Ele, certamente, isso nunca será uma realidade na nossa vida. Gostaria de fazer uma oração aqui nessa noite. E depois da oração eu vou dar alguns avisos. E depois dos avisos nós terminamos com a bênção apostólica. Então vamos orar nesse instante. Feche seus olhos. Peça a Deus que essa palavra ela encontre lugar no seu coração. Meu Deus, eu te louvo pela Tua palavra. Deus, que embora escrita há tanto tempo, meu Pai, é tão atual e fala tanto aos nossos corações. Meu Deus, Tu que sonda o nosso coração, Tu sabes, Senhor, que nesses momentos de crise, muitas vezes queremos nos agarrar e nos firmar em fundamentos errados. Queremos construir a nossa casa, edificar a nossa casa, não na rocha, mas na areia. E certamente a vida daqueles que são edificados na areia será uma queda grande, Deus. Será uma frustração grande e terrível, porque homem algum pode nos dar a esperança que só Tu podes nos dar, Senhor. Eu te peço nessa noite, nos livra, Senhor, daqueles que querem roubar os nossos pensamentos, daqueles que querem tomar, Deus, a dianteira da nossa maneira de enxergar o mundo pela ótica de Cristo. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, e livra-nos para que possamos estar firmes no Senhor. Eu te oro assim, tenhas misericórdia de nós, abençoa, Deus, a nossa nação, abençoa aqueles que estão a nos ouvir, que essas palavras encontrem lugar nos corações, que o Teu Espírito há de iluminar. Eu te peço assim, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Irmãos, só um aviso para vocês que são da segunda igreja, né, congregacional em João Pessoa, aqueles irmãos que estão aí
nos assistindo, né, que não são da Segunda Igreja. Desde já, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Que essa palavra que foi aqui ministrada, que os louvores também tenham falado ao coração de vocês. Irmãos, nós vamos continuar em oração, né? Nossa igreja está seguindo as orientações da aliança e, por enquanto, nós permaneceremos sem o culto, fazendo o culto no nosso lar e permanecendo nesse isolamento, tá certo? Eu já louvo a Deus porque hoje à tarde nós já recebemos algumas notícias de forma mais concreta para tentar dar uma solução a esse problema. E o que eu vi foi que o governo está aí com algumas medidas, principalmente para os trabalhadores informais, né? E pelo que eu vi, eles irão receber um voucher, né? Que é um valor lá para ajudar nesse momento de crise que nós estamos passando. Então você que é um trabalhador informal, ore para que essa lei seja logo estabelecida e tudo possa voltar aí, pelo menos nesse primeiro mês aí, à normalidade da sua casa, das suas necessidades, tá bom? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus também que agora algumas medidas que o Congresso está estabelecendo, irmãos, sejam logo votadas para que a gente venha aí ver como é que vai ficar essa situação, aí se vai haver realmente esse isolamento vertical, né? Vamos pedir por sabedoria àqueles que estão à frente, àqueles que estão pensando e discutindo a melhor forma de tentar resolver essa situação. De forma alguma, irmãos, devemos nos alegrar em estar no nosso lar e a economia parada, porque isso aí tem um efeito também, um efeito terrível. Mas o que nós precisamos fazer nesse momento é pedir ao Senhor que conceda graça a esses homens, que ao invés de estar discutindo coisas que nesse momento são pequeníssimas, né? E de coisas que nesse momento não são importantes, eles possam estar preocupados com a nação, principalmente com os 12% da nossa nação que são vulneráveis, principalmente os idosos, estou falando dos idosos aqui, que podem a qualquer momento, diante desse vírus estabelecido aí, vir a morte, vir a óbito, é uma vida. E qual o valor de uma vida? Né? Qual o valor de uma vida? Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Pare e pense. Então vamos orar para que Deus esteja usando esses homens com sabedoria e eles consigam equacionar essa questão da economia e essa questão sanitária da saúde dos nossos irmãos, amigos, conhecidos e cidadãos aqui brasileiros que estão sujeitos aí a esse vírus, tá bom? Eu peço aos irmãos que orem por isso. Se Deus nos permitir, eu acredito que no sábado a gente tem uma outra live, no domingo também, e eu espero encontrar vocês aqui. Aqueles que nos visitaram nessa noite, que Deus continue abençoando vocês. Não deixem de orar, peçam a Deus que Deus possa intervir nessa situação o mais rápido possível. Mas também, se Ele quiser prolongar um pouco mais, que venhamos entender pela ótica de Cristo o que Deus está fazendo, o que Cristo está operando em nosso meio. Assim eu te peço, assim vamos orar em nome de Jesus, encerrando esse momento e pedindo a graça do Senhor para mais uma noite, né? Mais uma noite que o Senhor nos permite. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Deus, cultuando a Ti, ouvindo a Tua voz, louvando o Teu nome. Eu te peço, seja com todos aqueles, Senhor, que estão a nos ouvir, que nessa noite seja uma noite de paz, eles possam dizer como Davi, teu servo, disse: eu deito e logo pego no sono, porque Tu estás comigo. Seja com cada um deles, seja comigo também. Dar-nos, Deus, um sono de paz. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Depois eu vou responder aí os comentários que vocês colocaram, tá bom? Um abraço. Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus. Tchau, tchau.